Fala, rapaziada, beleza? Bom dia, dia domingo. Vou aqui gravar para vocês agora para continuar essa saga aí dos sedãs compactos, hatches compactos. Hoje é o vídeo do HB20, Hyundai HB20 2020, tá? Fiz essa pesquisa há um tempo atrás, já tinha reunido as informações, já tinha escrito, mas estou fazendo a sequência aí de gravação, beleza? Bom, galera, o HB20 ele foi um carro criado para o nosso mercado, tá? Utilizando uma plataforma chamada PB, que é a mesma do compacto i20, tá? Que é um modelo que não foi vendido no Brasil em nenhum momento, né? Ele é vendido na Europa. Essa plataforma ela foi desenvolvida na Alemanha com modificações para se adaptar ao nosso mercado. Quando a gente lê modificações para se adaptar ao nosso mercado de uma plataforma que não foi desenvolvida para países emergentes, entenda-se barateamento ou tropicalização, certo? A estratégia da Hyundai difere um pouco das outras marcas. Por quê? Ela entrega um modelo diferente em cada mercado, obedecendo às particularidades daquele mercado em questão. Então, o i20 é o modelo vendido na Europa e na Índia. O HB20 foi desenvolvido para o Brasil e América Latina. O Hyundai Verna é vendido na China e na Rússia. E o Accent é vendido nos Estados Unidos. Na década de 90, não sei a idade de vocês, se vocês vão lembrar disso, poucas pessoas se aventuraram nos importados da Hyundai, trazidos após a abertura. Na década de 90 houve uma abertura para importação de produtos, e aí os fabricantes começaram a importar diretamente produtos para vender aqui no nosso mercado. E dos que se aventuraram em um Hyundai, na época, poucos tiveram problemas sérios com esses modelos. Por exemplo, na década de 90, a Hyundai vendia o Elantra, né, e vendia o Accent. Se você for dar uma pesquisada e ver um Elantra hoje, e você vê um Elantra na década de 90, para quem não conhece, vai ficar muito surpreso, tá? Na década de 90, a Hyundai vendia carros muito feios, só que, comparados aos concorrentes, eram carros que não tinham valores de venda tão altos, tá? Não eram baratos, mas não eram valores de venda tão altos, e você tinha acesso a tinha uma oferta de equipamentos nesses carros que em outros fabricantes você conseguia só em modelos de categorias superiores. Acessórios assim revolucionários, como por exemplo ar-condicionado. Acredite se quiser, o ar-condicionado ele já foi um item só de carro de luxo, certo? Então, quem adquiriu um Hyundai na década de 90 usufruiu de um modelo com uma oferta de equipamentos interessante para a época, certo? E os que tiveram os problemas foram a desvalorização do modelo, então a revenda esquece, tá? E problema de peça, muito problema de peça. Às vezes pelo preço da peça, para você fazer a manutenção de um carro desse, ou simplesmente por não conseguir a peça. Complicado, né? Então, eu estava falando para você do Elantra, por exemplo. O Elantra agora em 2019, ele fez muito pouco sucesso, ele vendeu muito pouco, está saindo de linha, né? Mas não é que seja um carro ruim, não.
O Elantra é um carraço, tá? E, saindo de linha agora, ele se torna uma alternativa para uma pessoa que pretende comprar, por exemplo, um Honda Civic ou um Toyota Corolla. O Elantra ele se torna uma opção interessante. Por quê? Hoje a oferta de peça para um Hyundai não é tão ruim quanto era na década de 90, tá? Principalmente porque existe aí essa parceria com a Caoa. Então você tem uma oferta de peças de melhor, você tem uma oferta de concessionários, né? Aquela coisa toda, que também era um problema na década de 90. Então, se você for pegar a evolução de um Elantra na década de 90, quando praticamente ninguém queria um carro desse, para um Elantra de agora, você vai ver que a evolução é muito grande, né? Então ele saindo de linha, no caso específico do Elantra, ele vai se tornar uma boa opção de compra de seminovo, né? Que você vai ter um carro bem completo, um carro que não tem muita reclamação. A pesquisa que eu fiz sobre o HB20, eu acabei dando uma olhada em outros modelos também, eu vi muita reclamação do Creta, bastante, mas do Elantra não muito, até porque foi um carro que foi muito pouco vendido, né? Me parece um carro bom. Seria o caso de fazer uma pesquisa mais aprofundada, tá? Esse sucesso da Hyundai e dos modelos da Hyundai, do HB20 principalmente, que no total já completou mais de 1 milhão de unidades vendidas, né? Reflete um sucesso sul-coreano, na verdade, não só da Hyundai, tá? Em grande parte, esse sucesso sul-coreano em relação ao desenvolvimento econômico é resultado de uma revolução educacional. E os produtos provenientes de lá refletem esse sucesso, tá? É uma nação que baseou a educação como o norte para se recuperar da devastação pós-guerra, como aconteceu no Japão, como aconteceu na Alemanha, por exemplo. E assim como os outros tigres asiáticos, a Coreia desenvolveu uma cultura confucionista, onde o aprendizado e a escolaridade são muito valorizados. E em decorrência desse desenvolvimento educacional, diretamente relacionado com o desenvolvimento econômico e de produtos de boa qualidade, né? Porque é um mercado que não aceita qualquer produto e essas exigências se refletem na produção também, certo? Além disso, cara, a Hyundai, ela fabrica desde eletroeletrônicos como rádios, tá? Ela fabrica geradores elétricos, ela fabrica navios e seus componentes, ela fabrica bombas industriais, ela fabrica guindastes e uma infinidade de outros produtos. Se você colocar lá, por exemplo, Hyundai Heavy Industries, você vai ver que a Hyundai vai muito além da Hyundai Motor Company, né, que é a subsidiária produtora de veículos automotores, e da própria, se eu for falar de Brasil, Caoa, etc. Tá? Então, no início dessa década, aí falando da Hyundai Motor Company especificamente, a Hyundai foi reconhecida como a empresa de produtos mais confiáveis em um estudo envolvendo 119 milhões de veículos, tá? E em 2019, a Hyundai se tornou o terceiro maior fabricante atrás de Toyota e Volkswagen. Pasmem, essa informação eu não sabia mesmo. E aí, com esse aumento brutal do volume de produção, a coisa degringolou. Posteriormente, a sua posição caiu para 13º em confiabilidade
E a conclusão foi de que os carros eram confiáveis sim, mas até os 3 anos de uso, onde a confiabilidade poderia cair algo em torno de 20%. A marca oferece 5 anos de garantia nos seus produtos, e isso é colocado como vantagem. Vale fazer uma ressalva aqui. Garantia é foda. Porque garantia não é garantia de nada. O fato de um produto seu estar na garantia não significa nada, infelizmente. Você vai depender do atendimento da concessionária. Você vai depender do pós-venda do fabricante. Você vai depender da disponibilidade de peças. E o pior de tudo, você vai depender de pessoas. Então, assim, é muito melhor você ter um produto que não tem histórico de problema do que você ter um produto com um rico histórico de problemas, mas que o fabricante tem um bom pós-venda, por exemplo. Certo? Por quê? Porque você pode dar azar. Pegar uma concessionária que está de má vontade, um funcionário que está de má vontade, tá? Você pode dar o azar de você comprar um carro novo e, por exemplo, acontecer um sinistro, um acidente, algo do tipo, e você não ter peças disponíveis para consertar o seu carro, entendeu? Aí você compra um carro desse, não tem peça disponível para consertar, eu te pergunto, o fabricante vai te dar um carro novo? O fabricante, o seguro, vai dar perda total do seu carro? E vai te pagar o valor integral? Então essas coisas têm que ser muito bem pesadas, certo? Garantia nem sempre significa muita coisa. E muitas vezes a garantia é usada mais como uma jogada de marketing. Eu particularmente, pela pesquisa que eu fiz, eu não vi grandes reclamações da Hyundai, tá? Agora, uma coisa é certa, a Hyundai usa muito bem a questão da garantia como marketing. Muito bem. Se a garantia é legal, cobre mesmo, eu vi alguns casos em que as pessoas tiveram problema, tá? Para fazer a Hyundai consertar o carro na garantia. Entendeu? Então, de repente, isso é muito mais uma jogada de marketing. Toma cuidado. Lembra dos Jaques. Lembra do Fausto Silva. Lembra do Faustão. Falando no Domingão. Jack Motors, blá blá blá, 6 anos de garantia. Vai dar uma olhada por aí onde é que os Jacks estão. Então, onde que a Hyundai conseguiu essa ascensão importante, né? Inclusive, ela cresceu tanto que ela conseguiu expulsar a Ford das 4 grandes aqui no Brasil, certo? E assumiu o posto no lugar da Ford. Então foi um crescimento realmente muito relevante, tá? Como que ela conseguiu? Oferta de equipamentos de série. Então, isso desde a década de 90, por conta dos carros terem sido importados, eles tinham uma oferta de equipamento que os carros nacionais não tinham. Então você comprava um carro nacional lá sem ar-condicionado, você tinha um importado concorrente da mesma categoria com ar-condicionado e direção hidráulica, que eram itens de luxo na década de 90. Que aqui no Brasil você só conseguia em carros de categorias superiores, certo? Uma outra coisa que eu já falei que é a garantia maior, né? Por exemplo, a Hyundai foi a patrocinadora da Copa de 2014, ok?
Como patrocinadora da Copa e tendo o Brasil como favorito, com a possibilidade de um hexacampeonato, aquela coisa toda, o setor de marketing utilizou isso muito bem e passou a garantia dos Hyundai para 6 anos, em homenagem à seleção brasileira e tal. E assim, cara, falou de carro, falou de futebol pro brasileiro. Não tinha como acertar mais, entendeu? Concorda comigo? A confiabilidade e qualidade de fabricação dos produtos. Então, assim, o HB20, por exemplo, e aí eu estou falando da geração anterior, ele foi muito vendido, né? Chegou a vender, a fechar em número absoluto, mais de 1 milhão de unidades, tá? E você encontra várias reclamações do carro, tá? Ele teve um recall aí de semi-eixo e tal. Você encontra sim na internet várias reclamações, mas se você for pegar essas reclamações com a quantidade de carros, né, de unidades, exemplares vendidos, você vai ver que sim, é um carro que não teve uma boa colocação no mercado, não teve tanto problema falando em proporcionalidade, né? E as estratégias de marketing também, porque a Hyundai foi muito acertado, tá, nas estratégias de marketing, e isso foram os determinantes para a Hyundai expulsar a Ford dessas quatro grandes e assumir o posto no lugar. Uma outra coisa interessante de se falar também, e isso é uma coisa que vende carro no Brasil, e que agora no novo Hyundai, no novo HB20, desculpa, a Hyundai vacilou pra caralho. Pra caralho. É o design. Porque, cara, aqui no Brasil, se você faz um carro bonito, né? Você vende. As pessoas compram muito pelo visual, né? Então, eu acho que um bom exemplo disso, por exemplo, é a Fiat Toro, certo? Cara, tipo, aquela versão de entrada, se eu não me engano, é Endurance. Não sei o que leva uma pessoa a comprar aquilo, certo? Um dia eu vou fazer uma avaliação dela e aí vou falar tudo o que eu acho. Mas tudo bem. Voltando à Hyundai, né? Pô, se você for pegar o Elantra, por exemplo, novo, ele é bonito, não, nada demais, bonito, nada demais. Mas, por exemplo, se você for pegar a geração do Sonata, né? Mesmo o Sonata anterior, muito bonito. Se você for pegar o Sonata posterior, que é maravilhoso, fez um sucesso grande, vendeu pra caramba. Não tenho visto mais pela rua, provavelmente né? Mesmo caso de um C4 Palas, por exemplo, tem um monte de tecnologia, então um carro que não dura muito, se não fizer a manutenção direitinho, não cuidar muito bem, cai na mão das pessoas erradas, desvaloriza muito, fica barato para comprar, o cara vai emocionado, toma, né? O Azera, por exemplo, mesma geração anterior, 3.3 V6, né? E depois a nova geração com 3.0 V6 também, um carro lindo, 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 design maravilhoso, né? Se você for pegar o Santa Fé, por exemplo, que é um carro que eu não acho muito bonito, mas na geração posterior, né, na última geração do Santa Fé, ele ficou bem bonito, com o mesmo motor do Azera 3.3, né? E a Hyundai cometeu o mesmo pecado que ela cometeu em design com a HB20 2020, ela cometeu com o Tucson, né? Que é horroroso. Mas aquela porcaria vendeu pra cacete. Falo porcaria porque ele é muito feio, né? Mas vendeu pra caramba. Em grande parte porque eles posicionaram muito bem no mercado, né? Um SUV. SUV vende muito, né? A tendência. E eles posicionaram muito bem em relação a preço, fizeram versões mais simples, aquela coisa toda, né? Inclusive foi fabricado no Brasil, ainda não sei, tá? E aí, ao invés deles colocarem a nova geração do Tucson aqui, que era o Tucson iX,
eles colocaram a nova geração do Tucson com outro nome, X35, começaram a vender numa categoria superior mais cara, né? Que essa é a verdade. O X35 nada mais é do que um Tucson X, né? Que seria a evolução do Tucson feio pra caceta, tá? Então, voltando ao HB20 2020, ele mantém a plataforma anterior, a PB, mas a marca fala em uma nova geração dessa plataforma, pois foram feitos alguns reforços e algumas modificações na composição das ligas metálicas, tá? Mas basicamente a plataforma é a mesma, tá? Cara, em relação ao HB20 2020, em grande parte pelo fato dele não ter sido muito vendido, eu não achei muito relato de problema, tá? Eu achei um relato, por exemplo, de um para-choque que quebrou uma trava e caiu e que a Hyundai se recusou a reparar o para-choque, mesmo sendo um HB20 novo, tá? Deixa eu só fazer um adendo antes de falar sobre os problemas, sobre o design do HB20. Cara, Hyundai, olha só, pega aquela grade dianteira que faz assim, lança só um ângulo assim, ó, abra um pouquinho mais, remetendo um pouquinho à geração anterior, a grade dianteira. Para de vender esse HB20 que a grade parece uma parede de tijolo cromado, que é horroroso, gente. Chama atenção para a parte mais feia do carro, certo? O HB20S você pode deixar a traseira do jeito que tá, vai passar batido, mas o HB20 hatch, sobe uns 4 dedos aquela lanterna ali na tampa do porta-malas. Se você fizer esse facelift, você resolve o problema de design do carro. Ah não, ainda tem aquela parte preta lá que parece um cinzeiro, né? Tem um cinzeirinho assim ó, na lateral, lá na coluna C. Bota esse cinzeiro em cima do carro, pelo menos quem pode usar, né? Porque na lateral não adianta. Feio pra cacete. Mas voltando aos problemas, não tem muito relato, o carro foi muito pouco vendido ainda, tá? Então a gente não tem como saber se isso é realmente por conta da qualidade de construção e tudo. O que eu vi em relação a acabamento foram elogios, tá? Dizendo que o carro tem um acabamento muito melhor que os concorrentes, aquela coisa toda. E o pessoal que testou o carro reclamou do barulho do motor 1.0 turbo. Todo motor 1.0 3 cilindros, ele vibra um pouco mais. Mas essa reclamação do barulho no HB20 1.0 turbo, eu encontrei alguns relatos também sobre isso, né? Mas colocaram como característica do carro. Então, o que eu achei de relato de problema foi esse problema do para-choque, quebrou uma trava lá e a Hyundai se recusou a consertar na garantia. Cara, eu vi uma parada que eu achei absurda. Você tem aquela versão aventureira de shopping, HB20X, tá? Acho que desse HB20 novo, o HB20X é o único que ele é visualmente aceito. Assim, eu posso até chamar de bonitinho. Passa batido, sabe? Não é horroroso quanto outro. Ele tem um bagageiro em cima, certo? E cara, é absolutamente ridículo, mas o proprietário comprou o carro com esse bagageiro em cima e ele constatou através do manual depois que o bagageiro não pode ser utilizado. É exatamente isso que você ouviu. Um bagageiro, mas esse bagageiro não pode ser utilizado, tá? Ele não suporta peso. O cara queria carregar uma bicicleta. É um bagageiro de enfeite, cara. Hyundai, como é que pode? Por que se faz um negócio desse? A proposta do carro é aventureira. E você tem um bagageiro que você não pode levar nada, gente. Como é que pode uma coisa dessa?
Pelo amor de Deus, que isso, cara? Que vacilo, meu irmão. Que loucura isso. Mas tudo bem. Então, assim, de problema do carro, eu não tenho muito relato. O carro foi muito pouco vendido ainda, certo? Mas se você for falar das versões, o motor, por exemplo, é aquele mesmo motor 1.0 que saiu na versão turbo da geração anterior, tá? Que é o motor capa, com a adição da injeção direta. Cara, esse negócio de injeção direta, cuidado. Vai dar uma olhada lá na experiência de Polo e Virtus. É exatamente por isso que a Chevrolet utilizou no novo Onix Plus, no novo Onix Hatch também, 1.0 turbo, a injeção indireta. A Chevrolet optou por isso, primeiro, por considerar que o carro dela vai ser o próximo carro mais vendido para os praças. Vai tirar Spin, vai tirar Cobalt, vai tirar esses carros todos, até por conta do valor também, né? Vai tirar esses carros todos da praça. Então, quando você fala em carro de praça, você fala em carro operando no GNV, no gás natural, certo? Por mais que você utilize um gás natural de quinta geração, na injeção direta, primeiro, esses carros não foram feitos para rodar com GNV, entendeu? Aí ele aceita, mas você aumenta a manutenção. Então, no caso de uma injeção direta, se você tiver que trocar um jogo de bobina, por exemplo, meu irmão, se prepara, entendeu? E aí, se você for falar de manutenção cara, considerando uma pessoa de praça, um taxista e agora os motoristas de aplicativo, isso pode ser um fator determinante para você falir. Concorda? Porque imagina, você tem um problema lá de bobina num carro de injeção direta, de bico, alguma coisa desse tipo, e o conserto sai a R$ 8.000, você está ferrado. Entendeu? Então, se eu fosse motorista de aplicativo ou taxista, eu fiz um vídeo com 20 alternativas a essa classe sedã e compacto, sedã e hatch compactos, tá? Nessa categoria de sedã e hatch compacto, eu coloquei lá 20 alternativas de carros 2019 com até 10.000 quilômetros rodados, e algumas daquelas alternativas ali são carros que você poderia usar na praça. Por exemplo, o Cobalt, o Spin, você falar, porra, mas entendeu? Vai te trazer muito menos dor de cabeça. E esses carros agora você consegue boas condições de pagamento, valorzinho mais baixo, né? E assim, essa é a minha opinião. Prefira um carro mais simples, prefira um carro que já está na praça, certo? Para você ver que ter certeza que você não vai cair numa roubada, entendeu? E a quantidade de problema que está aparecendo no novo Onix, cara. Pô, o que não falta é vídeo falando sobre isso aí, dá uma olhada aí no meu canal, certo? Então, assim, considerando essa categoria só de carros, tá? O HB20, ele tem essa questão da injeção direta, tá? Mas você ainda tem a opção, mesmo nessa nova geração, do Gama 1.6, que é um motor também que já está há um tempo no mercado, está consolidado, é um motor 1.6 de 130 cavalos, então é um carrinho que empurra bem, e com a injeção indireta, que já está no mercado há um tempo. Então quem tem um HB20 1.6 aí, o carrinho anda bonitinho. Ele ganhou 2 cavalinhos em relação a uma geração para outra, né? Então eu acho que seria a opção interessante, de repente, se você quer um Hyundai e quer rodar na praça, né? Então, se você... Até o momento que eu fiz a pesquisa, essa daqui, se eu não me engano,
foi até meio de dezembro, cara, desculpa, mas é porque eu escrevi isso tem um tempo já. Mas até então, a pesquisa que eu tinha feito, o HB20, entre HB20 hatch e HB20S, tinha 35 mil unidades vendidas, tá? O HB20 ele vende por mês, desde o lançamento, em torno de 7 mil unidades o hatch e eu acho que em torno de 3 mil unidades o sedã, cara, tá? Alguma coisa desse tipo, tá? Dá uma olhada lá. Mas se a gente for considerar assim um universo automotivo paralelo, onde só existisse essa categoria de carro, se você apontar uma arma na minha cabeça e me mandar decidir, considerando o HB20 2020, eu escolheria uma versão 1.6 com câmbio manual, tá? Você consegue um câmbio manual de 6 marchas, num carrinho 1.6 de 130 cavalos, é um carrinho esperto. Então, se você for considerar praça um HB20S 1.6 manual, no gás, injeção indireta, eu acho que fica legal, tá? Cara, é isso. Desculpa não ter tanta informação, porque realmente do HB20, em relação a problema, assim, é muito pouca unidade, né? A gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Ao longo de 2020 aí, a gente vai ver como é que esse mercado vai evoluir, a gente vai fazer essas análises, vamos ver a quantidade de problema que surge, tá? E, cara, dessas classes aí, eu só peguei os 4 principais. Dessa classe, dessa categoria, eu peguei só os 4 principais. Então já tenho o vídeo do Argo e do Cronos pronto, certo? Vai ser o próximo vídeo que eu vou postar. De repente eu vou gravar ele amanhã, tá? Mas aí eu espero ter ajudado aí na comparação. Valeu? Gostou? Deixa o like, se inscreve aí que eu vou estar sempre postando vídeo direto. Valeu, rapaziada. Um abraço. Bom domingo pra vocês. Você quer ir pra praia, né, meu filho? A gente já vai pra praia, tá? Valeu? Dá um tchau pra rapaziada aí. Vou pra praia agora.